Mas você não está livre, porque eu sempre faço as 3 mesmas perguntas para todos. Vamos lá. Que vem aqui, você não vai ser diferente. Olhando para trás, quer falar alguma coisa, Lene? Não, foi. Só isso? Tá bom. Que às vezes ele fica me olhando, eu não sei se é algum toque, alguma coisa. Eu sei como é que é isso. É, né? Preciso de um ponto aqui pra você me falar aqui, né? Cris, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Ou da sua carreira? Eu acho que o momento mais difícil foi quando fui tirado do ar. É difícil, porque você acha que você está no caminho certo, você acha que você está fazendo tudo do jeito que tinha que ter sido feito e de repente te tiram o chão. Mas foi maravilhoso. Mas como que foi isso? Eu Te agradeço. falaram por quê ou simplesmente te tiraram? Como que é? Olha, na época simplesmente tiraram, mas eu entendo que hoje foi necessário. Você tá falando de qual época? Da época do Hoje em Dia. Do Hoje em Dia, tá. Que eu tava no ar, foi a primeira vez ali que eu tomei um saculejo de TV, né? Entendi. Mas foi importante, porque senão nada disso que aconteceu comigo depois teria acontecido. Então, eu acredito muito que sempre tem uma porta se abrindo e a gente não está enxergando. E às vezes a gente está insistindo no mesmo caminho e não é aquele, sabe? Então, para você poder enxergar, às vezes você tem que ter esse saculejo. Tem que dar um passo para trás. A gente, às vezes, está numa comodidade, num conformismo e achando que aquilo já está bom e de fato estava bom. Mas talvez a gente também não abra a mente, o coração e a cabeça para enxergar novas possibilidades e melhorar a cada dia. Porque às vezes está dando tão certo que você fala assim, tá bom, vamos assim, seguir assim, sabe? Então foi importante. Então, acho que a grande lição que eu posso passar para as pessoas, se é que alguém quer ter uma lição, enfim, é que às vezes a gente precisa que alguém faça isso por nós. Porque a gente não tem a coragem ou a visão necessária. Então, se a gente não faz, alguém vai fazer. É melhor sempre que a gente faça, porque quando a gente faz, a gente está mais preparado emocionalmente. Mas tudo bem se alguém fizer por nós. O que fazer com isso é que é a questão. O que a gente tira daquela experiência e por qual caminho a gente vai andar é que é a questão. E tudo bem também se a gente errar. A gente vai errar para depois acertar. Porque se a gente não errar, também a gente não vai saber qual que é o certo. E tudo bem, a gente não morre. Se a gente separa de uma pessoa, a gente não morre. Se a gente perde um emprego, a gente não morre, entendeu? Tem coisas... Só tem uma coisa que realmente não tem solução, que é a morte. Que é a morte. Que é o fim. Mas do restante, a gente sempre dá um jeito de resolver. A gente sempre encontra um caminho novo. Então, numa dificuldade, eu descobri uma felicidade absurda. Então, eu não renego o meu passado. Eu agradeço, tenho uma gratidão absurda, amei tudo que aconteceu e sei que foi necessário. Né? Então, muitas pessoas sentiram muita raiva, sentiram muito ódio, que eu não tive. Na verdade, eu tive um perder de chão ali. O que está acontecendo? Por que isso, quem sou eu na fila do pão e aquela vontade de desistir, que é natural, né? Chegou a ter. Super. Sempre dá. Putz, é isso e... mesmo? Eu acho que é uma coisa que acontece na vida da gente, né? Às vezes a gente tem vontade de desistir e fala assim, será que é isso mesmo? Tá tão difícil. Desisto ou não desisto? Não desisto não, vambora. Entendeu? Mas ali foi uma questão real de, será que isso não é um sinal? Tá. Sabe? Pra eu desistir, pra eu partir pra outra coisa, pra eu recuar, né? Mas eu acredito no livramento. Eu acho que tem coisas que são livramentos pra gente. Putz, eu concordo, né? E falei sobre isso esses dias, né? A gente falou sobre isso. Que é livramento. Às vezes a gente perde um ônibus, perde um avião e você não sabe por quê. Por quê? Mas tem um porquê. Não Tudo tem um porquê. Eu acredito muito em Deus. Então, pra mim, é Deus dando sinais pra gente que a gente não enxerga. E aí, em algum momento, ele tem que dar um sinal maior. Tem que dar aquele raio na cabeça. Porque já não dá mais. Ele já deu vários, né? E no fundo, você já sabe que aquilo vai acontecer, mas você não quer acreditar. E aí, quando acontece, fala assim, por que não fui eu que fiz e por que foi o outro? Porque você não fez. Aí alguém teve que fazer isso pra você, né? Então, foi importante pra mim. Foi difícil, mas foi necessário. Foi um período difícil, questão pessoal, até psicológica, mas ali eu me encontrei, eu amadureci. Foi importante para eu descobrir quem que estava do meu lado também, quem que, né, me estendeu a mão. E às vezes não é que a pessoa deu uma oportunidade ou deu um dinheiro. Às vezes é uma pessoa que te deu um abraço. Às vezes é uma pessoa que mandou uma mensagem. Às vezes é uma pessoa que disse, eu tô aqui, tá? Só isso. A família, para você ver a importância da família, sempre foi importante para mim, mas mais ainda. Como cada um lidou com isso, sabe? Então, assim... É na dificuldade que a gente descobre a felicidade. Porque a felicidade tem muito isso. A gente acha
que a felicidade é um lugar, é uma pessoa, é alguma coisa concreta que você tem que atingir. E não, a felicidade está aqui. A gente está vivendo um momento super feliz. Eu estou super feliz aqui. Isso é felicidade. Não é que eu vou encontrar, eu já estou feliz. Eu só tenho que entender qual é o momento de felicidade que eu vivo e valorizar esse momento. Porque a gente fica sempre, eu vou conseguir, eu vou jogando para depois, para depois, para depois, para depois. Sua mãe estava me contando a história dela maravilhosa. Que você foi lá e falou, vai, entendeu? Vai morar fora. Um dia eu vou morar em Portugal, um dia... Eu quero agora. Então vai lá. Vai, não, isso. Não, vai. Como foi importante você fazer isso, né? Então, às vezes, tem pessoas importantes ao nosso redor que a gente não enxerga. E naquele momento, a pessoa se faz presente e você fala, nossa... É isso, essa pessoa que talvez eu não estivesse valorizando, eu tenho que valorizar. E aquela pessoa que eu estava valorizando, nesse momento, que foi que eu mais precisei, cadê ela? Entendeu? Então, não é que você vai... como uma amiga minha me ensinou uma vez, eu acho que é uma figura de linguagem super importante. É uma árvore, a nossa vida, cheia de frutos. De vez em quando, esses frutos apodrecem, porque é natural, né? É o ciclo da vida. E o que a gente precisa fazer? Dar uma sacolejada nessa árvore para aquilo que está podre cair, para aquilo que não serve mais cair. E isso vai se renovar, vem outros frutos e tudo bem, é o ciclo. Então tem pessoas que você não precisa, eu vou limar da minha vida e acabou, não quero mais saber. Você só não precisa ter esta pessoa no seu convívio como sua melhor amiga, como a pessoa que vai frequentar a tua casa. Uma confidente. Ela vai estar ali, né? Mas você já sabe o quanto que você pode contar ou não. E às vezes pode acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa que ela precise de você. E você tem que estar ali para estender a mão. Eu acredito nisso, em dar a outra face. Claro. Eu estou sempre pronta para isso. Às vezes é mais difícil, dependendo de quem foi e do que fez, é mais difícil. Mas é aí que você vai mostrar o quão superior de alma e de coração você é, entendeu? E quanto mais velho, mais fácil, né? Eu acho. Eu acho. Que aí a gente... falar, é bobagem isso, putz, deixa quieto. Vou superar. Exatamente. E, por exemplo, voltar a estudar agora com uma galera bem mais jovem do que eu... precisa ter muita humildade, né? Então, e eles são incríveis, tá? Eles são incríveis. Porque tem eu e tem outras pessoas mais velhas. Mas, assim, o que eu percebo hoje... que eu tenho que ter um olhar diferente e entender que eles vão passar por aquilo que eu passei. E eu não posso atropelar. Eu tenho que deixar acontecer. Que é que nem com meu filho. Acho que a maior dificuldade que a gente tem sendo pai, sendo mãe... Você saber que ele vai quebrar a cara e falar, você tem que deixar. Em alguns momentos a gente tem que deixar. Porque se eu quebrei, ele também tem que quebrar para entender. Porque tem coisa só quebrar. Claro, não estou falando de colocar a vida em risco. Não, certo. Mas assim, tem algumas circunstâncias que você tem que... Deixa, porque ele precisa passar por isso. Ele precisa entender que a vida é desse jeito. Ou, de repente, ele tá certo. E a gente não sabe. Meu filho tem uma maturidade absurda. Ele já me deu várias lições de moral e ele estava certíssimo. Olha ele só. me ensina muito. Então, é isso. Às vezes eu tenho que abrir o ouvido, o coração e falar... É isso. Você tá certo. Você está certo. Você tá certo. Você tem 16 anos, mas você está tá certo. Mas né? Tudo bem. Ainda bem. Ainda bem. E aí, ao invés de eu ficar brava, eu tenho que falar, putz, fiz um bom trabalho. Legal. Exatamente. Entendeu? Meu marido, né? A gente tá conseguindo criar um cara legal pro mundo, que é o que eu quero. O resto é com ele, entendeu? A única coisa que eu quero também. Criar uma pessoa boa e gente fina. É o mínimo, assim, que nem agora, tá com 16, eu falei, vai tirar título de eleitor, quero que você vote. Importante, vamos exercer cidadania. O seu voto, mas um voto vai fazer diferença, o seu voto. Não interessa se vai fazer ou não diferença. Eu acho que vai. Mas, acima de tudo, vamos exercer cidadania. Você tem essa possibilidade? Pega, agarra e faz. Porque depois tudo vai implicar na tua vida. Cada decisão vai implicar na tua vida. E agora é uma decisão crucial. É um momento muito difícil. Esse ano. Esse ano e o ano que vem, né? Diz que nós damos aí que veio aqui, né? Mas tá errado. Tomara que esteja errado. Meu Deus! Querida, a segunda pergunta tem a ver com o que você já falou. Iremos morrer um dia, que é aquela coisa que aí não tem o que fazer mesmo, mas espero que demore muito tempo. Amém. E esse vídeo, assim como todos os seus vídeos da Grávida Taubaté, tudo vai ficar para sempre na internet. O pessoal pode voltar daqui a 315 anos nesse vídeo e querer saber quais seriam as últimas palavras de Cris Flores. Qual seria seu epitáfio? Me deixa voltar. Boa. Uma das melhores frases, hein? Me deixa voltar, porque eu amei estar aqui. Putz, viver é muito bom, quero né? voltar. Né? Viver é muito bom. É muito gostoso estar aqui.
É muito bom compartilhar, é muito bom sorrir, chorar, se emocionar. É tão bom, né? Agora fazendo história, me dá mais vontade ainda, sabe? Porque eu vejo tudo que aconteceu, eu falo, gente... Dá vontade de viajar mais para ver o que você está estudando. Sabe? Então, é isso, né? Curtir, eu tenho vontade de viajar o mundo, de conhecer tudo quanto é povo, tudo quanto é lugar. É só essa riqueza, sabe? Que eu acho que o dinheiro pode comprar, e de fato você precisa do dinheiro para isso, que para mim faz diferença. Outras coisas não. Então, assim, eu queria muito voltar. Ter essa oportunidade de voltar. Eu também vou acrescentar isso. Me deixa voltar também. Me deixa voltar. Né? Porque ficar não dá. A gente sabe que tem uma finitude, né? Então, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Só essa. O resto a gente vai fazendo acontecer aqui no meio de campo. Mas a gente sabe que uma hora a gente vai partir, a gente não sabe quando. E eu acho que esse período que a gente está vivendo, eu acho que foi, como eu disse, eu acredito muito em Deus, foi um sinal de Deus de tem uma finitude. Exato. E vocês não estão sabendo lidar com essa finitude. Porque a gente estava muito nesse automático de... E é tudo para ontem. Né? A gente tá tudo... tem que funcionar. Você liga um negócio, já tem que funcionar. Nossa. Se não funcionar, você já fica nervoso. Se não atender... Tô sem sinal. 3 segundos. Calma. Você liga, se a pessoa não atende, você já fica nervoso. Quando era criança, eu ficava sem sinal semanas. Nossa Senhora! Eu só tinha sinal quando eu ligava do orelhão pra casa da minha mãe. Aí eu tinha sinal. O resto era totalmente sem sinal. A gente ainda ligava a cobrar, né? Porque não tinha ficha. Mãe, alguém ligou pra mim? Ligava pro Bozo. Ligava pro Bozo. Eu sei o telefone até hoje do Bozo. 236-0873. Era o telefone da SBT. 236. Olha só. 236-0873. Ligava direto pro Bozo. Ele atendia. Amiguinho, não foi dessa vez. Eu falava, vamos tentar de novo. Eu tentei muito também. Muito. Até minha mãe me mostrar na conta de telefone que tinha um preço ligar pro Bozo. Você achou o quê? Aí eu comecei a fazer o Bozo Baldinho em casa. Entendeu? É mesmo? Minha mãe, vamos fazer o Bozo Baldinho aqui, ó. Vamos montar o baldinho. Eu falava, não, mas eu quero participar lá da corrida do cavalinho, do Batalha Naval, lembra? Preto, branco, malhado, né? Exatamente. TV e hoje Pau. Eu trabalho com a Flor, que era a Bozolinda. Olha só, Bozolinda. Trabalho com o Luiz Ricardo, que era o Bozo. O Luiz Ricardo a gente tá tentando trazer aqui também, né? Ele é maravilhoso, é cheio de história. Vamos trazer. Ele é muito incrível. E a Flor também, pode trazer. Vamos. A Flor também a gente falou. Tá marcada já ou não? Acho que não. É uma figura. Eu falo pra Flor que ela tem que montar um stand-up. É mesmo? Só de história? Porque ela é tipo o Sérgio Malandro, entendeu? Vamos marcar então. Vamos marcar. A terceira pergunta é o seguinte: se você, como jornalista, com certeza você tem alguma dúvida, divide um questionamento que você se faz. Acho que você dividiu vários aqui com a gente. Um deles eu acho que é o da grávida, né? Por quê? Por que ela fez? Eu queria entender por quê. E eu acho que um outro questionamento que a gente conversou bastante é o porquê da maldade humana. Por quê? Por que isso existe? Por que tem que existir? Por que algumas coisas têm que acontecer na vida? Eu não acredito que o ganho vale a pena. Nem eu. Não acredito que... Não. Acho que custa muito caro para essas pessoas. Eu acho que consome a alma da pessoa. Totalmente. Ela consegue uma coisa material, olha aqui, um emprego aqui, olha, mas aquilo vai consumir a alma dela aos poucos. Vai. Ninguém é feliz sendo mal. Ninguém é feliz. Quando a gente vê essas pessoas destilando ódio, a pessoa não é feliz. É uma fama, é um momento que ela vive ali de esplendor, que talvez para ela seja bacana, né? Olha, eu tô falando tal coisa e tá repercutindo. Mas no fundo, essas pessoas não são felizes. Elas se enganam. Enganam as outras pessoas também de que ser assim é uma felicidade. Não é. Ninguém é feliz sendo humilhado, achincalhado, xingado. Não é. Ninguém quer ser. Porque se tem um sentimento que a gente não sabe lidar é com a rejeição. A gente lida com todos os outros, a gente aprende, mas a rejeição é impossível. Ninguém gosta de ser rejeitado. E essas pessoas são rejeitadas pela sociedade. Total. A menos que você tenha, claro, um desvio, né? Seja uma coisa patológica. Exatamente, patológica. E aí, não estamos falando nem disso. A gente está falando de pessoas que têm consciência. Sabem que estão fazendo mal. Que a maldade é isso, né? A maldade é a consciência de que você está fazendo aquilo para prejudicar alguém e aquilo te dá prazer. Né? Vocês vão ter uma entrevista essa semana que você vai poder falar sobre isso, né? Qual? E agora, a minha memória agora foi para o espaço. A Ana... Mentes Perigosas. Exatamente. Cara, eu quero muito fazer umas perguntas para ela. Porque ela estuda isso, ela verdade. Estuda isso. Então, assim... Sexta-feira, não perca, faz muito tempo que eu estava querendo marcar esse papo.
Que ela escreveu, fala sobre serial killers, sobre essas pessoas que realmente... Entender essa mente. Então, assim... Mas eu acho que até para uma profissional como ela, eu acho que é uma pergunta que vai ficar para sempre, assim, na humanidade. Por que algumas pessoas têm essa maldade? Ou se é de todo ser humano e a gente abafa isso, entendeu? Se a gente consegue, né? Mas tem algumas coisas que são inexplicáveis. Total. Né? Por exemplo, pedofilia. Por que isso existe? Por que isso tem que existir? Por que uma criança tem que passar por isso? Sabe? Por que existe o preconceito? Por que tem esse olhar? Por que existe o machismo, o cara que homofobia, bate numa mulher, que bate racismo, num homossexual, nazismo? Nossa, por que isso volta? Parece cíclico, né? Sabe? Por que isso volta? Parece que a gente ultrapassou algumas coisas e fala, ufa, avançamos. E aí depois volta. E volta. Por isso que tem que ter história. Para não esquecer. Para ficar registrado. Por isso, esse é o papel do historiador. Registrar. Por isso eu contra derrubar a estátua, apagar, queimar livro. Não, tem que estar lá para as pessoas lembrarem o quão horrendo foi cada... Isso é uma discussão que se faz muito. Né? A gente faz muito porque, assim, o que a gente faz com tudo isso? Destrói? Coloca em outro lugar? Você foi no museu de Auschwitz? Auschwitz eu não fui, mas eu fui para Berlim, que tem muita coisa, então, né? Aquilo tem que ter, você não acha? Eu acho que tem que ter. Tem que ter. Eu acho que mas é doloroso. Mas tem que ter. Tem que ter. É fundamental. Eu vivi aquilo, eu senti um pouco, eu li. E aí você fala, não, isso não pode acontecer de novo. Como o Coliseu. Por exemplo, em Roma. Que é um lugar... É um lugar de morte. Exatamente, é um bom exemplo. De morte. Vamos derrubar? Né? Porque lá se matavam cristãos, houve muita violência, mas aquilo lembra pra gente não fazer isso de novo. Então, assim, o que você tem que dar o devido valor e peso para cada coisa. As pirâmides também. Exatamente. Então, assim, você tem que dar a explicação histórica do que aconteceu. O que você não pode ser descolado, é colocar uma estátua e ficar ali venerando aquela pessoa que está ali, que fez atos Sabe quem terríveis. Foi esse cara? Foi Exatamente. isso. Você pode retirar dali, por exemplo, colocar que é uma discussão, museu, colocar no museu exato. e explicar dentro do museu quem foi aquela pessoa, o que aquela pessoa fez. Então, assim, você tem que dar o contexto histórico, né? exatamente. Então, por isso que são importantes esses estudos nas áreas de humanas. Então, sociólogos, antropólogos, historiadores, né? Então, assim, cientistas sociais. Total. Para que todos juntos consigam explicar o que aconteceu. Imagina os grandes templos e monumentos que a gente tem, tudo foi construído em cima de sangue, em cima de sofrimento. Exatamente, exatamente. Então você não dá para sair destruído, porque isso é história. A gente entende de onde a gente veio, e a gente também não pode exigir dessas pessoas a mentalidade que nós temos hoje. Dessas quem? Que viveram no passado. Sim, não. Porque era um outro contexto histórico. Era outro contexto. Então, elas viviam num determinado momento em que aquilo se aplicava com uma normalidade. Antigamente o pessoal sangrava, né? Tinha um procedimento para curar a pessoa, tirava o sangue da pessoa para limpar. Mas é sangria, né? Sangria. E aí, então, era o que tinha naquela época de conhecimento. Exato. Então a gente tem que entender no contexto histórico por que se pensava daquela maneira e quanto a gente evoluiu ou involuiu, que é pior, né? Porque tem pensamentos que voltam e piores ainda. Mas é isso, a gente tem que explicar. Isso aconteceu e não é queimando, não é tirando de circulação, não é censurando. Porque aí você faz um apagamento e aí você, nas próximas gerações, não tem como mostrar e dizer, olha... Ou deixar que repita. Né? Exatamente. Esse lugar existe. Nesse lugar acontecia tal coisa. Não vamos repetir, mas vamos entrar aqui dentro para ver. E aí você sente aquela energia, você... Total. Sabe? Quando você entra num lugar desse que você foi para Auschwitz, você deve ter sentido uma energia péssima, né? Tem a Capela dos Ossos, que tem uma capela toda feita só com ossos, que eles usavam aquilo para pensar sobre a morte. Você sente aquilo. Exatamente. Então, assim, é complicado... É complicado porque a tendência é essa, principalmente dos totalitários, que é censurar. Tipo assim, vamos aproveitar essa carona aí, porque a gente queima tudo, destrói tudo, esquece tudo que fizeram. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, porque é o combustível necessário para aqueles que querem impor a censura. E censura eu sou contra do início ao fim. Para nada, não pode ter censura, tem que ter lei. As pessoas confundem censura com lei. Você tem que ter lei para impor limites.
Mas a censura não. A censura é aquela que é corta prévia, na navalha. Exatamente. Que fala assim, não, isso Várias não pode, pessoas acabou. Que contaram, entendeu? artistas, de como era você criar na época da ditadura. Terrível, né? E aí, assim, não vamos voltar a isso. Não podemos deixar que isso volte, porque é aquilo que a gente estava falando, precisa da criatividade. E aí não é só artista, é tudo, né? Para todas as áreas, né? A gente viu agora, tá assistindo médicos que estão sendo podados dentro do seu conhecimento, né? Que estão sendo obrigados a fingir que acreditam numa coisa que não... Então, assim, pera lá. Então, tem que ter um entendimento do que aconteceu, do que acontece, não exigir dos outros hoje a nossa mentalidade, entender que a gente evoluiu e por quê? Como a escravidão, por exemplo, né? Que nós vivemos aqui no país que mais escravizou pessoas. Com o maior número de escravos no mundo, né? Que mais trouxe escravos da África. É uma coisa absurda. Quase 5 milhões de pessoas foram trazidas e escravizadas foram aqui. Jogadas ao léu. Ao léu, depois que acabou a escravidão. Se vira e até aí. hoje não existem políticas de acolhimento dessas pessoas. Até hoje. Nós estamos falando de um país que nasce em 1500. Finge que não aconteceu. Né? Quase, não como país, mas É. vamos lá, né? Em 1500. Nós estamos em 2022. E a gente foi o último país a se libertar desta praga, dessa chaga que é a escravidão. Foi o último. E o que mais escravizou. E aí as pessoas ainda têm coragem de dizer que não aconteceu. O que não foi bem assim, né? O que não foi bem assim. Ficam tentando relativizar essa situação. Que a gente precisa discutir. Só que é muito pouco tempo que a gente tem sem escravidão, estudando por que as coisas aconteceram. Porque a gente não tinha nem liberdade para isso. E a gente foi ensinado desde então que isso era normal. E que tudo bem. E tem muita gente que ainda acredita que tudo bem. Porque a gente ainda tem. A gente não tem declarada, como era antes, na lei. Mas a gente ainda tem. A gente ainda tem resquícios suficientes para provar que ainda acontece. Tanto de pessoas escravizadas que não recebem. Ou recebe para comer. Ou pessoas que não tiveram condições de continuar suas vidas, que foram jogadas ao léu e tiveram que sobreviver. Tem escravidão de gente que trabalha para comer e está totalmente preso a alguém por causa disso. Exatamente, né? Então, quais são as políticas reais, públicas, que a gente tem hoje, que promovem essa reparação histórica? E as pessoas acham que não tem que ter reparação. Como assim? Entendeu? É a nossa história. A gente não pode esquecer disso. E não faz tanto tempo assim, né? Não, faz muito pouco tempo. Dá a impressão que a gente está falando de 2 séculos atrás, não. Não, o que a gente vive hoje é essa falta de educação, de planejamento, de reforma agrária, nesse país que é gigantesco e que tem terra para todo mundo, só que não tem para ninguém. A gente precisa disso, ainda precisa disso. E devia ter tido isso desde o começo. Não teve, mas ainda está em tempo. Por isso que eu te falo que eu sou esperançosa. Eu sou uma pessoa que tem esperança, que acredita, mas a gente não pode depositar isso numa pessoa só. Ou nos outros. A gente tem que fazer parte dessa mudança. A gente, como sociedade civil, a gente tem que se unir. A gente tem que cobrar, a gente tem que ir atrás, tem que fazer acontecer, porque a gente tem condição de fazer acontecer. A gente tem. E não precisa ser pela violência. A gente consegue fazer. Voto. Exatamente. Colocar pessoas que estão preocupadas em discutir isso lá. E lembrar em quem a gente votou para depois cobrar. Exatamente. Porque às vezes a gente lembra só no cargo executivo. E o legislativo é muito importante. Tão importante quanto, né? Então a gente tem que se organizar como sociedade, porque a gente tem direito sim de cobrar. A gente é a maioria. A grande maioria. É só a gente se organizar que a gente consegue. Amém. Amém. É isso aí, Lene. Isso aí. O pessoal daqui, uma última... O pessoal tá pedindo... Fizeram uma manifestação aqui, pedindo pra Cris mandar um beijo pra Duda FC. Duda! Um beijo pra você, meu amor, também, viu? É isso? É isso. É que assim, quando a gente manda pra um, tem que mandar pra outro, entendeu? Aí... Então, você que tá aí também, a gente atendeu o pedido, então atenda ao nosso pedido de curtir esse vídeo, né? Exato. Se inscrever no canal, tornar-se membro, que ajuda muito a gente. Passar na loja. Para comprar isso daqui. E torne-se uma pessoa melhor. Então, estamos sempre tentando fazer isso. Sempre. Né? E a gente consegue. E ao som de Lenny Kravitz, vamos terminar essa live.
Stillness of thought, oh, I guess that. Aê!